Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios 12. Aleluia. Todo mundo achou? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos se você puder. Senhor, nós estamos aqui como igreja de Cristo nessa terra. Precisamos aqui, ó Pai, do Teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações nessa noite. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito fale conosco, fale comigo, fale com cada um que está aqui nessa igreja, cada um que está em casa participando deste culto online. Porque o Teu Santo Espírito está em todos os lugares. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo nessa noite. Vem com Teu Espírito Santo. Nós te clamamos, sim, porque não somos absolutamente nada sem o Teu Espírito Santo em nós. Nada pode ser feito, nada pode ser ministrado, nada pode ser cantado, tocado ou falado, se o Teu agir, Espírito Santo de Deus, não estiver aqui, não estiver em nós. Engrandecemos o Seu nome nessa noite, para a honra e glória de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus soberano que deu o Seu único Filho para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Nós vamos ler, você que está em casa aí nos acompanhando também, neste culto online, a partir do versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada conforme... Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Irmão, se eu tivesse que colocar um título na minha pregação dessa noite, seria comunicação e preenchimento. Comunicação com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não podemos existir aqui, viver aqui nessa terra, sem nos comunicarmos com Ele. Comunicação com o Espírito Santo de Deus. Em quê? Em nós. Para quê? Para que nós sejamos cheios dEle, preenchidos dEle em nós. Porque Ele é Deus. Então nós precisamos dessa comunicação e precisamos desse preenchimento todos os dias da nossa vida. Então é nele, por Ele, em nós, dele para nós. Amém? Eu vou ler alguns textos, irmãos, rapidinho, não precisa de você procurar se você não quiser, mas depois, se alguém quiser, pode me procurar e eu passo todas as referências, amém? Para eu poder passar rapidinho e não ficar demorando na pregação. Quando aqui em Efésios está falando, quando aqui em Coríntios ele está falando que é um só Espírito que realiza todas essas coisas, eu não li esse texto para me aprofundar em dons, porque
é o papel do Espírito Santo e ele faz maravilhosamente bem. Quem recebeu algum dom, acredito que todos têm, muitas vezes nós não usemos, não colocamos em prática, mas quem tem sabe que tem. Eu não quero me aprofundar nos dons, mas eu quero passear em alguns textos para que nós possamos nos aprofundar nessa noite no Espírito de Deus. Amém? No Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós temos um tratamento personalizado que vem de Deus, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. Então, ele nos trata, a cada um de nós, como seres individuais. Cada um de nós, sem exceção. Nós temos esse privilégio de sermos tratados individualmente por ele. Então, ele dá o dom da maneira que ele quiser distribuir. Mas nós precisamos nos atentar que ele é uma pessoa. Por isso, o nosso relacionamento com ele. Por isso, a nossa comunicação com ele. Às vezes eu fico pensando que a palavra fala, né, que as pessoas no mundo falam que crente é doido, né? Somos loucos para o mundo. Né? Porque dependendo de alguma pessoa que você for falar, mas eu escuto a voz do Espírito Santo. Eu ouço. Ele fala comigo, eu falo com ele. Tem pessoa que vai falar, você é louco mesmo. Você é doidona mesmo. Né, irmão? Tu é doida? Como assim? Não é um espírito? Ele é um espírito, ele é uma pessoa. E ele tem sentimentos, tem conhecimentos, ele tem vontades, ele pensa e ele sabe de todas as coisas. Aí lá em Efésios 4, versículo 30, fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se ele não tivesse sentimentos, teria esse versículo aqui em Efésios? Sim ou não? Não. Por que tem aqui, e não entristeçais? Porque ele se entristece com as coisas que nós fazemos. Porque ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então ele se entristece. Então aqui está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Porque ele tem características de personalidade. Então, ele não é apenas um poder, uma presença. Sim, ele nos influencia, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem toda a logística desse universo nas mãos dele para distribuir isso tudo aqui. Todos esses dons aqui, para cada um de uma maneira personalizada. Né? Aí lá em João 16, no versículo 7, de 7 a 11, fala assim, todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lhe enviarei. Isso era Jesus falando aos discípulos. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus estava aqui, nessa terra, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele como Deus, ele se esvaziou para sofrer tudo o que ele sofreu aqui nessa terra. E ele como homem aqui também, onde ele passava, ele estava naquele lugar. Se ele estava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Onde ele andava, ele estava naquele lugar. Por que ele achou por bem nos enviar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa? Porque o Espírito Santo de Deus está em todo o universo, em toda a terra. Então Jesus diz aqui, se eu não for, o ajudador não virá a vós. Então, além de tudo aquilo que ele nos distribui como Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Amém? É ele que nos ajuda. Ele é o Espírito da justiça, da promessa, da verdade. Então, nós temos que ter essa consciência de pedi-lo o tempo inteiro.
Nós não podemos passar o nosso dia de 24 horas, a nossa semana, o nosso mês, às vezes, tempos e tempos, sem pedir que Ele nos preencha. Que Ele nos encha todos os dias, porque nós somos fracos, nós precisamos. Nós não conseguimos nos encher sozinhos, porque sozinhos nós somos apenas a nossa vontade. Nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. Então, não cansem de pedir, não cansem de ter, não cansem de se lembrar dessa comunicação com o Espírito de Deus. Ele está dentro de você, amém? Ele está dentro de você. Não ignore a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não morreu para que nós tivéssemos uma religião, mas que nós tivéssemos íntima comunhão com o Pai. E essa comunhão com o Pai é através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso Ele está em nós. Por isso Ele veio. Por isso Jesus foi e Ele veio. Para que nós tivéssemos tudo isso disponível. Só que, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós não tomamos posse disso. Muitas vezes nós não percebemos isso. Nós deixamos para lá. Nós vivemos a nossa vida, o nosso dia, como se toda essa maravilha do Espírito Santo não estivesse conosco. E Deus é muito maravilhoso em nos dar esse relacionamento. Um ajudador. Romanos 8, no versículo 5 e 6. Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir pensar com a mente do Espírito Santo. Se você está alimentando só a sua carne, o que vai esfriar em você? O Espírito Santo. Só que Ele, irmãos, Ele é o meu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. E o que nós fazemos com o nosso melhor amigo? Vamos falar da sua melhor amiga, do seu melhor amigo aqui nessa terra. Tirando essa parte mais importante que é a parte do Espírito Santo, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. O que você quer com sua melhor amiga, com o seu melhor amigo? Eu vou fazer aniversário. Minha melhor amiga tem que estar. Eu quero ir no shopping, eu quero ir ao shopping. Eu vou chamar minha melhor amiga. Eu vou casar, eu vou chamar minha melhor amiga. Eu quero ir ao culto, eu vou com a minha melhor. É assim ou não é? Quando se tem um melhor amigo aqui, terreno, a gente não compartilha os melhores momentos com eles, sim ou não? E os piores também. Porque são os melhores amigos que escutam as nossas mazelas também. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. Mas amiga, porque, nossa, que foi aquele post que você colocou lá hoje no Instagram, aquele desabafo. Não é assim? Mas é o Espírito Santo de Deus, o nosso maior e melhor amigo. Porque Ele te conhece profundamente, intimamente. Ele conhece coisas que ninguém na sua casa conhece. Ele conhece a sua intimidade. Ele sabe o que você é e o que você não é. Então, é Ele que nós precisamos convidar para tudo. Para tudo que nós vamos fazer. Vou ao culto, Espírito Santo de Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir adorar Jesus, glorificar o nome de Jesus nessa terra. Eu vou sair, eu vou ao shopping, Espírito Santo de Deus, quero sua presença. Eu estou doente, Espírito Santo de Deus vem com a sua cura. Eu estou triste. Gente, quem é o nosso consolador? Tem coisas que nós passamos na vida que melhor amigo, que as pessoas às vezes da família não pode te consolar. Não tem palavras. Nada que disserem ou que fizerem para você consola. O que os seres humanos do mundo inteiro vivem? O que a igreja perseguida vive? As pessoas na igreja perseguida, quantas coisas que nós sabemos, quantas coisas que nós vivemos. Se não for o Espírito Santo consolador, fala a verdade,
Alguém consegue fazer algo tão profundo? Não consegue. É Ele que vem e tira da depressão. É Ele que vem, tira a tristeza e enche de alegria. É Ele que vai na sua frieza e te preenche novamente. É Ele que toca em você e fala, perdoa. Perdoa mais uma vez. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É Ele que é a nossa salvação, a nossa provisão. E Ele que tem todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Ele tem. Está disponível. Ele sabe essa logística. É Ele que pode distribuir a nós. Bênçãos físicas, materiais, financeiras, emocionais, familiares, profissionais. Tudo está no controle do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos mostra, Ele fala conosco, Ele ministra em nós. Amém? Efésios 1. Versículo 13 e 14. No qual também vocês, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o Espírito de quê também? Da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. É o redentor da nossa herança. Aqui, irmãos, está falando que Ele nos sela. Sabe quando a gente vai ao correio, que você tem uma encomenda para mandar, muito importante, que não pode quebrar, que você faz aquele embrulho todo, e que você chega lá, até que agora é menos, né? A gente não usa tanto correio para cartas, dessas coisas todas depois da internet, das redes sociais, mas ainda se mandam encomendas, né? Que vai lá e o camarada lá do correio sela aquela sua caixinha, aquela sua encomenda que você vai mandar para alguém, né? Aquele selo ali está dizendo, isso aqui está registrado, tá? Isso aqui tem dono, isso aqui é lícito. Não pode ser rasgado, não pode ser aberto, a não ser quando chegar lá no remetente. É ou não é assim? E o Espírito Santo de Deus, Ele nos sela. Está falando aqui, foste selados com o Espírito Santo de Deus. Por que você é selado, meu irmão? Para ninguém mexer com você. Você está selado porque Ele está ali te protegendo. É como se Ele te colocasse ali dentro daquela caixinha e falasse, agora eu cuido, está aqui comigo, ó. É assim quando você é selado pelo Espírito Santo. Ele está cuidando de você. Amém? Para isso esse selo. Espírito Santo da promessa. Se você tem promessa na sua vida, não desista. Não desista da promessa. Se você tem promessa na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua vida física, profissional, enfim. Está com Ele. Não deixe de pedir a presença dEle. Porque além de misericordioso, além da graça de Jesus, nós ainda temos o Espírito Santo da promessa. João 16. De 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará. Jesus está dizendo. Jesus disse aos discípulos, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o meu Pai tem é meu. Jesus falou, tudo que papai tem é meu, gente. Ele disse, é tudo meu. Por isso, eu vos disse que Ele, recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. Por isso Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, vai anunciar a vocês. E Ele tem falado, sim ou não? O Espírito Santo tem falado? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele tem falado. As igrejas
Tem falado ao seu coração. E aí, por isso, ele é dono de tudo por causa disso, ó. Tudo que papai tem é meu e ele vos anunciará. Está na mão dele. Toma posse no nome de Jesus. Não desista. Em nome de Jesus, o seu ajudador, o seu consolador. Ele que tem todo esse domínio aqui nas mãos. Ele que pode entregar os dons a cada um de vocês, a cada um de nós. Ele tem todo o domínio para distribuir. Então não desista. Está disponível a nós o Espírito da verdade. Está disponível a nós. E tudo concerne na atuação do Espírito Santo. Às vezes a gente tem... Eu mesma já falei assim, nossa, ainda bem que eu encontrei Jesus, hein? Ainda bem. Graças a Deus que eu tive um encontro com Jesus. Deve ter muita gente que já falou assim também. Ainda bem que eu encontrei Jesus. Senão, estava perdido aqui. Ainda bem nada, irmão, você não encontrou nada. Eu não encontrei nada não, Jesus não estava perdido. Era você que estava. Você não encontrou ele coisa nenhuma, nem eu encontrei nada não. Foi ele que me encontrou, quem estava perdida era eu. Né, Dutra? Eu não é. Aí a gente fala, ainda bem que eu encontrei Jesus. Não encontrou nada não, ele que te encontrou. Sabe por quê? Se não for pelo Espírito Santo de Deus, ninguém levanta do banco e confessa Jesus como Salvador não, irmão. Até isso, nós precisamos dele em nós. Tá? Quando você abriu a sua boca um dia, para quem já o fez, e falou, eu te aceito, Jesus, como meu Salvador, foi o Espírito Santo que falou o seu coração. Eu posso falar o que eu quiser aqui em cima, mas eu não te convenço de nada, não. Quem está em casa, se houver algum convencimento, alguma mudança de mente, se alguém hoje aceitar Jesus por causa dessa palavra, não foi por causa de mim. Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu a pessoa, que mostrou o pecado dela, que falou para ela, volta daí. Você tem um Salvador. É ou não é assim? A atuação do Espírito Santo de Deus. Ele convence, ele dirige, ele guia, ele fala conosco, amém? E ele vai transformando, ele vai nos modificando. E, irmãos, quanto mais for se aproximando o fim, quanto mais nós estivermos perto do fim de todas as coisas e do juízo final, mais esse mundo estará perdido. Mas agradeça a Deus quando o Espírito Santo de Deus te confrontar, tá? Eu agradeço a Deus. Quando o Espírito Santo puxa a minha orelha, eu falo, graças a Deus, que eu estou vendo isso a tempo. Por quê? Nós estamos sendo bombardeados pelas coisas do mundo. Por lixos nesse mundo. Então, se você não estiver firme, se você não estiver forte aí, com o Espírito Santo de Deus dentro de você, fazendo a obra em você, sabe o que acontece? Irmão, você cai, você desiste, você desanima. Você perde a estrutura, você deixa de ser preenchido. Né? Olha quantas coisas têm acontecido. Gente, você quer pior do que música? Essa semana eu estava falando com meu marido lá em casa sobre música. Meu Deus do céu! Quem tem estrutura para ouvir uma música secular, uma música do mundo, não vai te abalar. Mas quem ainda não tem uma estrutura do Espírito Santo, pode sim te prejudicar. Porque hoje em dia, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu não sei se quem é pior, quem escreve a letra da música ou se é quem gosta da música. Porque você escuta cada lixo. E sabe que eu fico preocupado, irmão Marcos? Com os nossos jovens. Sabe? O que eles têm ouvido. Porque chegar aqui no culto jovem e adolescente, no culto normal, todos nós, e louvar a Deus, escutar e glorificar, é uma maravilha. Mas nós temos que continuar durante a semana. Porque é o preenchimento do Espírito Santo. Quando você canta um louvor, uma adoração, quando você lê a palavra, quando você se preenche da palavra de tudo. Mas sabe o que acontece? É um bombardeio de lixo. No nível assim,
Volta que eu perdoo a facada. E retira a queixa. Vou fumar tudo, eu sou coração de pedra. Vou virar um craqueiro. Olha o nível. Tem um bar perto da minha casa, cara. Meu Deus do céu. Tem um bar lá. Então tem coisa que você nem consegue. Não tem como fechar a casa, não tem como não ouvir certas coisas. Eu fui fazendo de tudo para não ouvir. Coloco o louvor. Porque, cara, tipo assim, eu não consigo entender o ser humano. O que está entrando para dentro do seu ouvido? Como o Espírito Santo de Deus está falando com você se você está ouvindo lixo? Né, irmão? Aí você vem para cá, faz todas as coisas, tem o culto jovem e tal. Aí no meio da semana, se o irmão Marcos André chegar e perguntar, jovem e adolescente, estou falando só para os jovens não, é para todo mundo. Porque tem um tanto de velho aí que fica ouvindo porcaria. Que devia estar dando exemplo para a juventude. Tá? Que devia honrar o nome de Jesus e não honra. Né? Estou falando de velho idoso, não. Estou falando de gente já velho de igreja. Tá? Aí, se o irmão Marcos André chegar no final de semana e falar, o que você escutou na sua casa essa semana no seu celular? Porque o jovem está em formação ainda, né? Ele está naquele período de... Está crescendo espiritualmente. Então, ele ouve uma porcaria dessa. Aí seria cômico se não fosse trágico. Não, porque você até ri. Né? Você ri na hora que... Você ri da letra da música, mas depois, quando você para analisar, o lixo é tão grande que dá até medo. Quem tem filho, fica até com medo. Meu Deus, o que o meu filho está ouvindo? Né, professora? O que os meus aluninhos estão ouvindo? Eles chegam lá na sala de aula e cantam depois, né? Depois canta os lixos. É muito triste, cara. É muito triste. O Espírito Santo enchendo sua vida, então você terá um nível maior e diferente de comunicação com Deus. Amém? Não estou falando de salvação. Estou falando de constância. De você se comunicar. Busca isso todos os dias da sua vida. Busca Ele para perto de você, irmão. Não deixa, não. Não entristeçais o Espírito Santo. A gente entristece com as nossas atitudes, com as coisas, às vezes, que nós falamos, e às vezes até que nós pensamos. Ele sonda os nossos corações, não é verdade? Então tem coisas que a gente pensa, que a gente fala, meu Deus do céu. Lucas 11, versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Viu? Você vai pedir, Ele vai dar. Se nós que somos maus, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Queremos que eles ouçam coisas boas, queremos que eles sejam boas pessoas, com caráter, com constância, com crescimento espiritual. Deus nos dá o Espírito Santo, o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém? Ser preenchido, irmão, com o Espírito Santo, irmãos, não é você ser cristão não, tá? É você viver como cristão. É viver. Porque falar que é muito simples. É muito fácil falar. Difícil é viver. Difícil é viver. Não se esqueça de pedir que Ele te conduza, que Ele te preencha, que Ele te revigore, que Ele te renove, que Ele restabeleça o Espírito dEle na sua vida. Se você perceber que Ele não está... Quantas vezes na minha vida, tia Cleia sabe, ela era minha discipuladora. Eu falava assim, tia Cleia, eu tenho tanto medo que o Espírito Santo de Deus se afaste de mim. Porque a gente passa coisas na vida que às vezes a amargura, o rancor, a raiva, o ódio e tantos outros sentimentos, lixos que nós guardamos dentro de nós, entendeu? A gente vai se afastando dele e a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente está longe.
Então peça, irmãos. Não esqueça de pedir. Não esqueça de se comunicar com Ele. Amém? Todos os dias. Para que você funcione e flua. Para que Ele venha funcionar em você. Fluir na sua vida. Amém? Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Nós precisamos nos preencher de Deus. Amém? O Espírito Santo dentro de nós traz a presença de Jesus e a presença do Pai. Você, não precisa de me responder, você tem conversado com o Espírito Santo de Deus? Olha para dentro de você e pensa. Você que está em casa. Você tem conversado com o Espírito Santo de Deus? Porque se ele é uma pessoa, ele fala, não fala? E você fala com ele? Quando seu melhor amigo fala com você, você responde? Sim ou não? Você tem falado? Não tenha medo. Não tenha medo, Ele é extraordinário. Ele te selou, Ele está dentro de você. Para que você cresça, amadureça. E como que a gente consegue, durante esses dias aí de tribulação, durante tanta coisa que a gente passa na vida? Tem que se santificar, irmãos. Tem que ver realmente que música você ouve. Tem que ver realmente quem você ouve. Você quer um conselho? Peça para alguém que você sabe que é crente de verdade. Conselho não se pede para qualquer um. Porque a pessoa enfia você no buraco. Você precisa de um conselho? Procure alguém que você tenha certeza que tem o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que é o conselheiro. Sabe quem vai falar? Ele. Não é a pessoa. Procure alguém que seja cheio do Espírito Santo para falar com você. Para que o Espírito Santo te aconselhe. Ele é o nosso conselheiro. Então não escute qualquer um. Santifique-se. Consagre-se a Deus. Tenha vida com Ele. Fale com Ele. Tem aquela música que a gente canta, que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela. Eu gosto muito dessa música, que eu acordo de manhã, eu sempre me lembro dela. Várias vezes eu já me lembrei dela. Porque eu preciso pensar o seguinte, acordei. Quem tem que vir no meu pensamento? O WhatsApp? Não. Jesus, o Espírito Santo. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela. Olha que delícia. Lembra disso, irmão, quando você estiver na sua casa. Não lembra de mim, não. Lembra da palavra do Espírito Santo. Amém? Ele vai te dar vitória sobre as tentações. Vai te proporcionar amadurecimento espiritual. E você pode buscar uma inteligência emocional. Você pode buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Você quer a plenitude do Espírito Santo de Deus em sua vida? Tudo que você fizer, você ter certeza que Ele está te guiando? Eu ouvi uma pregadora falando, né, sobre o semáforo, né, lá a luzinha verde, amarela e vermelha, né? Aí tem essa analogia com o Espírito Santo de Deus, porque quando você está lá no trânsito, está o sinal verde, você pode passar. Né? Então, o Espírito Santo está te dizendo, pode ir, trazendo para o mundo espiritual. Né? Aí quando está no amarelo, ele está falando, ei, ó, presta atenção, é atenção, cuidado. Cuidado porque vai fechar. A gente dá aquela corridinha de carro para passar mais rápido pelo amarelo, né? Passou pelo amarelo para não parar no vermelho. Mas o Espírito Santo de Deus, ele manda esse sinal amarelo para a gente. Manda ou não manda? Ele manda. Ei, atenção, fica atento, hein? Ó, por onde que você está indo? O que você está fazendo? E o vermelho, então, ó, para tudo. Para tudo que já lascou, você tem que voltar. Para aí. Porque está vermelho para você, meu amigo. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, Ele vai te dar os alertas. Ele vai falar com você. Ele cutuca a gente. Rapaz, a gente tem filho pequeno, assim, às vezes começa a fazer coisas que não deve, no meio das outras pessoas, por exemplo. A gente fala, para menino. Cala a boca. Para.
Em casa eu vou botar você no cantinho da reflexão. Fica quieto. Aí não para, a gente vai na costelinha assim, ó. Para, menino, eu já não falei com você. É assim, ô irmão Marcos? Já te falei, eu vou te botar no cantinho da reflexão. E o Espírito de Deus também vem na nossa costela e fala, já te falei, infeliz, que isso aí não é para tu fazer, não. Já te dei sinal amarelo, você está fazendo o que nesse vermelho aí parado aí? Fala ou não fala? Ele cutuca ou não cutuca? Hã? Sim. Vamos fazer de conta que a gente está no culto infantil, tá? Vocês são as crianças do culto infantil, eu sou tia Tatá. Então, vou fazer a pergunta, vou dar a alternativa, vocês vão responder, tá bom? Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem certeza que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você já recebeu ele. Tá? Não é para quem não tem certeza, não. Quem não tem certeza não é criança de Jesus. Quando você erra, quando você peca, que ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, letra A, ele demora 1 ano para falar com você que você errou. Letra B, ele só demora 1 semana. Letra C, todas as alternativas estão erradas. Qual que você ia responder? Se a gente estivesse no culto infantil. Está tudo errado, porque ele fala na hora. Ele fala comigo, fala com você também. Não é possível que ele vai falar só comigo. Ele fala na hora, eu abri a boca, ele fala, você falou errado. Eu fiz alguma coisa, ele me cutuca. Não era para ter feito. Tá? Bem feito para mim. Né? Ele vem, ó. Por que você falou? Que palavra é essa que você usou aí? Crente! Que palavras são essas que você está utilizando no dia a dia? Crente! Hã? Fala ou não fala? É ruim de não, hein? Não tem 1 ano, não tem 1 semana, não tem 1 dia. É na hora. Quem tem o Espírito Santo de Deus é na hora. Ele te fala. Isso aí não era coisa de você falar, não. Essa palavra aí que você usou, não gostei, não. Isso aí que você fez, tá bom? E é assim, ele é assim. Isso é muito bom. Glória a Deus que ele nos, né? É o nosso ajudador. Amém? Estou terminando, gente. João 3:5. Só um minutinho. Por isso que eu falei que eu ia passar pelos textos rapidinho. João 3:5. Jesus falando. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Minha última pregação aqui eu falei sobre a fé. Sem fé é o quê? Impossível o quê? Você consegue agradar a Deus sem fé? Eu falei na última pregação. Não tem jeito. Você pode fazer um monte de coisa, você não está agradando, tá? Agradando você não está. E se não nascer do Espírito, da água do Espírito, você não pode o quê? Entrar onde? No reino de Deus. Isso aí. Está difícil de entender? Então tem que nascer de quê? Da água e do... Então não adianta vir aqui tomar um banho de piscina. Não adiantou. Se você tomou um banho de piscina aqui, na igreja, ou no rio, onde é que for, diz que recebeu Jesus, você não nasceu do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. E ponto final. E ponto final. Não tem para onde correr. É igual a fé. Eu faço um monte de coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um monte de coisa agradando Ele, não é. E o reino dele é isso aqui, ó. Você não pode entrar. Por quê? Porque para ser filho de Deus, você tem que confessar primeiro Jesus como seu Salvador. E sabe como que você confessa? Eu já falei aqui. Você só confessa se o Espírito Santo estiver te ajudando ali, irmão. Quem somos nós para abrir a boca e falar, eu creio em Jesus? Não. Até para você levantar a mão e falar que aceita, você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele pode usar, olha como ele faz, cara, às vezes ele pega pessoas de longe,
que você nem conhece. Eu creio que algumas pessoas já passaram por isso aqui, ou alguém que está nos assistindo em casa. Às vezes a gente tem um ente querido, que a gente quer muito que se converta, que a gente quer muito que encontre com Jesus, que a gente quer muito que conheça Jesus, que ouça o que Jesus está falando. Aí, às vezes, o Espírito Santo pega uma pessoa lá de lonjão, que você nunca nem viu, para falar com essa pessoa que você ama. Com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu irmão. Aí a pessoa vai lá e eu conheci Jesus, Ele é maravilhoso. Por quê? Porque tem coisas que você não vai saber, que você nem imagina. Você não faz nem ideia como que você vai fazer. Mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe como fazer. Ele usa pessoas para falar com você. Ele usa pessoas para transformar a sua casa. Ele usa pessoas para salvar a sua vida sentimental, o seu casamento. Ele usa pessoas que você nunca viu, porque Ele faz ideia de todas as coisas. Ele é que sabe, amém? Ele que sabe o caminho. Ele que sabe como fazer. Romanos 8. 14, 15, 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez em estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O Espírito mesmo, testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Nós cantamos isso aqui. Essa música várias vezes. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Cantamos ou não cantamos? Nós cantamos aqui. Por quê? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem você tem alimentado? O espírito ou a carne? Fica o questionamento para você refletir durante a semana. Quando a gente deixa de glorificar Jesus, no culto principalmente, você está aqui com um monte de gente cantando, louvando, adorando, ministração da palavra. Quando você deixa de glorificar o nome de Jesus, o Espírito Santo esfria em você. Aí, às vezes, o ministrante fica aqui, adora o Senhor. Abra sua boca, meu irmão, dá um glória a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. E às vezes a pessoa não consegue não. Já está frio. Não glorifica mais o nome de Jesus. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então vamos ter constância naquilo que Deus tem nos falado. Amém? O Espírito Santo, ele nos guia à maturidade e a decisões corretas. Corretas. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar uma última música. Quero contar uma coisa para você. Eu já sabia que hoje era meu dia de pregar, que eu estava na escala há aproximadamente uns 20 dias já. E todo dia eu acordava e nada vinha para a minha pregação. E nada. E eu falava assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu tenho pregação pronta lá em casa. Tem pregação guardada lá na gaveta. Né? O pastor Osias tem dado um curso para algumas pessoas nas sextas-feiras online, que se você pegar a apostila dele, irmão, só da apostila dele ali você já faz umas 5 pregações. Você trouxer a apostila para cá e olhar os tópicos, você já vai falar um monte de coisa boa, edificante. Entendeu? Mas, o que eu preciso? Falar o que Deus quer, amém? O que Ele tem para o dia. O que é a vontade dEle, não a minha. Porque se eu for falar a minha, não vai prestar, não. Se eu vier para cá falar o que eu quiser falar, ô meu Pai, ô Jesus amado. Aí passou, né? Já tem 20 dias que eu sei que eu estava escalada para hoje. E não vinha nada. Quando foi na quarta-feira, agora. De manhã eu falei, Senhor, olha só, o Senhor é dono de todas as coisas. Eu estou escalada
para domingo, dia 1º, né? O senhor sabe que eu tenho pregação lá na gaveta? O senhor sabe que, tipo assim, meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, nessa infinidade de texto aqui. Porque, irmãos, olha, um mesmo texto pode ser pregado aqui 20 vezes por pessoas diferentes, que Deus vai falar coisas novas e edificantes para nós. É ou não é verdade? Quantos textos são repetidos e a gente encontra naquela palavra uma edificação? As coisas boas de Deus, o agir de Deus em nós. Aí eu falei, mas no meio de milhares de mensagens, por que eu não tenho nenhuma? Aí eu falei para Deus, Senhor, eu vou chegar lá domingo à noite? Não, se até domingo o Senhor não me mostrar o que o Senhor vai querer para domingo, né? Eu vou pegar o microfone e não vou pregar. Eu só vou cantar. E vou cantar aquela música. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Já até pegaram o tom ali. Eu queria muito cantar ela, eu gosto muito dela, mas eu não posso hoje. E vou dar boa noite para os irmãos, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. E eu não ia ter problema algum, irmãos, de fazer isso. Sabe por quê? Eu prefiro me calar se Ele não falar. Eu não quero falar nada de mim, porque não vai sair coisa boa. Tá? Então eu falei com Jesus, falei brincando. Ele não é meu melhor amigo? Eu posso brincar com ele ou não posso? Falei com ele, Jesus, falei até rindo. Eu vou chegar lá, eu vou pegar o microfone e vou cantar. E vou despedir da igreja. Eu falei, vamos em paz, irmãos. Mas ele veio ministrando ao meu coração. Fala sobre mim. Ele começou a ministrar ao meu coração. Fala sobre... Não porque eu falei isso para ele, porque eu brinquei. Ele é meu melhor amigo. Ele sabe que eu tenho intimidade com ele. Eu posso falar tudo que eu precisar, tudo que eu quiser. Até coisas que eu não devo, mas ele é meu consolador, meu perdoador. E aí ele veio ministrando ao meu coração. Fala sobre a comunicação com o Espírito Santo de Deus. Você não está precisando de mim, mulher, para falar domingo à noite? Você não quer falar de mim? Você não quer que eu fale lá? Então fala de mim. Fala do que eu posso. Fala do que eu faço. Fala de tudo que está disponível por causa do meu agir. Amém? É isso, irmãos. Leve com você, porque nós temos um inimigo feroz. Nós lutamos contra o espírito de engano. Nós lutamos contra o espírito do engano. Por isso que nós temos que ter em nós o Espírito de Deus, para que nós tenhamos discernimento quando o enganador vier, quando o destruidor vier, quando vier nos roubar, quando vier querer nos atrapalhar, nos prejudicar. Por isso é que nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Fica de pé no seu lugar se você puder, você que está em casa. Coloque a mão no seu coração se você puder. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Eu quero abrir um parêntese aqui na minha pregação, só um minutinho. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa pregação para falar algo com você. É igual espírito de religiosidade dentro das igrejas. Nós tentamos banir já há um tempo espírito de religiosidade. Aí tudo começou assim: não, espírito de religiosidade. Não, espírito de religiosidade. Pode sim, isso é espírito de religiosidade. Sabe quem entrou quando o espírito de religiosidade saiu? O espírito de engano, muitas vezes, tá? Porque não estão tendo temor como deveriam com as coisas de Deus. E o Espírito Santo de Deus fica entristecido. Porque não adianta o espírito de religiosidade sair por uma porta e o Espírito Santo sair da outra porta do seu coração. Estou falando do seu coração. Não estou falando da igreja. A igreja de Cristo, ela é inabalável. Mas quando o Espírito... Sabe por quê? Porque começa assim. Tudo virou religiosidade. E o temor foi por ralo abaixo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A religiosidade saiu. Agora eu posso qualquer coisa. Agora eu posso, não é mais pecado não. Não precisa ter temor disso não. Não precisa vigiar isso não. Não precisa olhar. Não tem problema não. Assim, pode fazer assim. Pode fazer assado. Fecha parênteses.
no espírito de religiosidade. Eu queria falar isso, o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração. Vamos ter temor. Temor com as coisas de Deus, temor com o culto ao Senhor. Este culto não é para nós, é ao Senhor. Quando você canta, você não canta para impressionar quem está do seu lado. Quando eu não canto para você, eu canto para Jesus, o meu Salvador. Esses meninos, quando tocam aqui, eles não tocam para vocês, eles tocam a Jesus. Eles ministram o louvor a Jesus. Essas meninas, quando cantam, esses homens, quando cantam, eles cantam a Jesus. Vamos manter o temor. E se o Espírito Santo de Deus estiver em você, creia, você vai temer. E eu te convido nessa noite, enquanto a gente ministrar essa canção, que você cante a Jesus. Eu não preciso ouvir a sua voz. Você vai ouvir a minha, porque eu estou com o microfone. Mas se você quiser rasgar a sua garganta cantando para Ele, o faça. Se você quiser cair nesse chão por causa dele, caia. Se você está vazio nessa noite do Espírito Santo de Deus, eu te convido, renove-se nele. Você pode pedir e Ele é fiel para cumprir. Peça para Ele. Se você entrou frio aqui, não saia frio daqui. Você que está em casa, se você está num momento de frieza na sua vida espiritual, se você está triste, se você está sozinho, se sentindo desamparado, saiba que o Espírito Santo de Deus é o seu maior consolador. Eu não estaria aqui nessa noite pregando sobre o Espírito Santo de Deus se Ele não trouxesse à minha mente durante a semana todas as vezes que Ele me consolou, todos os livramentos que Ele me deu. Se Ele não tivesse trazido à minha memória todas as vezes que Ele arrancou a tristeza do meu coração e me encheu de alegria, é Ele. Então você pode também. Você pode sair daqui cheio, preenchido, renovado, restaurado, modificado, tratado pelo Espírito de Deus. Então peça, enquanto nós estivermos cantando, se você conhecer essa música, cante com todo o seu coração. Preste atenção naquilo que você está cantando para Ele. Preste atenção no que você está falando e escute o que Ele vai ministrar, porque Ele vai ministrar o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai sair daqui, que as pessoas que estão em casa acompanhando ao culto, eu tenho certeza que serão ministradas pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Então peça a Ele, mergulhe nele, seja preenchido por Ele. Ainda que você precise de ficar ajoelhado aqui a noite toda, ainda que você precise sair rodando por aí, não interessa. Ele é Deus, o que importa é Ele em nós, não interessa as formas. Tem pessoas que acham que receberam o Espírito Santo quando aceitaram Jesus, quando viraram nova criatura. Os outros que acham que receberam Jesus no momento do batismo das águas, porque Jesus recebeu o Espírito Santo nas águas. Outros acham que é em momentos diferentes. Não importa, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele se movimenta do jeito que Ele quiser. Ele faz da forma que Ele quiser. O que importa é termos Deus, aleluia. Você pode glorificar, você pode falar um glória a Deus, você pode falar um aleluia, você pode chamá-lo. Nós te adoramos, Senhor. E de novo, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste,
te convidar a você permanecer com seus olhos fechados e você colocar a mão no seu coração e falar com Ele, porque Ele está neste lugar. Ele está na casa daqueles que o quer. Fique com seus olhos fechados. Eu te convido a pedir que Ele te ajude a amá-lo mais. Eu te convido a pedir perdão pelas vezes que você não deu ouvidos ao que Ele está falando, pelas vezes que você não valorizou os conselhos do Espírito Santo, pelas vezes que você não seguiu, que você não valorizou, que você não buscou. Que você peça a Ele para ser instrumento de luz, cheios dele nesta terra, para combater nesse tempo de trevas. Eu te convido a você abrir a sua boca e dizer que você não quer nada que seja diferente da palavra dele. Absolutamente ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Me ilumina, Espírito Santo, me preencha. Queremos ser participantes do maravilhoso ministério do Espírito Santo nessa terra. Eu te convido, igreja, a você pedir, a você clamar. Te convido a você pedir o preenchimento até transbordar do Espírito. Não deixe o seu coração esfriar. Não deixe o Espírito Santo ir embora de você. Peça a Ele, quebrante seu coração. Ele é soberano. Ele é supremo. Aleluia. Nós te buscamos, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti. Que decisões nós iremos tomar nessa terra sem a Tua sabedoria, sem o Teu agir? Qual caminho nós vamos seguir se o Senhor não estiver conosco? Então enche de novo, por favor. Enche de novo até transbordar e transbordarmos.
todas as coisas. Não se afaste de mim nunca. More dentro do meu coração e me ajuda a te buscar todos os dias, a te querer mais e te honrar mais, para a honra e glória do meu Salvador Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Conseguiu sentir o Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.